Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para resolvermos algumas questões sobre um conteúdo que está sendo amplamente cobrado nas provas do Enem, especificamente nas duas últimas provas. Nos 2 últimos anos caíram questões de termoquímica, né, associado geralmente à estequiometria, ok? Então, muita atenção na hora de vocês irem fazer a prova esse ano. Então, há alta chance de cair realmente aquelas relações entre massa, entre mol, moléculas, né? E a própria energia, né? Seria a pressão constante, que nada mais é do que a variação da entalpia, ok? Então, vamos lá. A questão 1 da gente, pessoal, diz o seguinte. Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa. 1. Solidificação da parafina, que escorre da vela. 2. Queima da parafina. 3. Vaporização da parafina. Dessas transformações apenas. Pessoal, letra A diz assim. Uma é endotérmica. A 1 tem assim lá em cima, ó, solidificação da parafina que escorre da vela. Pessoal, uma dica. Toda vez que você mudar de estado de sólido em direção a gás, isso é um processo endo. Ocorre com a absorção de energia. Agora, se for o inverso, é um processo exo. Então, de gás em direção a sólido, vai ocorrer liberando energia. E a solidificação, como vocês podem observar no número 1, nada mais é do que a mudança do estado líquido para o estado sólido. Então, de líquido para sólido, solidificação. Eu não estou retornando, então eu vou liberar energia. Então, o número 1 é um processo exo e não um processo endotérmico. Então, por isso que a letra A está errada. Letra B diz assim, 2 é endotérmica. Pessoal, o número 2, como vocês podem observar, tem assim, ó, queima da parafina. Então, queima da parafina é um processo de combustão. Então, todo processo de combustão, nunca esqueçam, sempre é um processo exotérmico, sempre é um processo que vai liberar energia, ok? Nesse caso, a combustão da parafina, vem, na verdade, da destilação fracionada do petróleo. São hidrocarbonetos, ok? Então, a B está errada. A C diz assim, 3 é endotérmica. Pessoal, o número 3 tem assim, vaporização da parafina. O que é a vaporização, professor? É a mudança do líquido em direção ao vapor. Cuidado, não é do líquido para gás, ok? Líquido para vapor. E lembre-se que vapor é diferente de gás. Vapor é um estado intermediário localizado entre o líquido e entre o gasoso, ok? Mas, enfim, a vaporização é a mudança do líquido para vapor. Então, você tem que fornecer energia para o líquido, ele vai absorver e vai transitar para o estado de vapor. Nesse caso, a parafina, que é um hidrocarboneto. Então, aí sim é um processo endotérmico. Então, a C seria a opção correta, ok? Então, só para recapitularmos aqui rapidamente, número 1, classificamos como processo exotérmico. Número 2, processo exotérmico também. E apenas o processo 3 é um processo endotérmico. Então, a correta seria a letra C, ok? 3 é endotérmico. Questão 2, questão de gráfico. Muito cuidado, pessoal. Vamos prestar atenção na leitura de gráficos. O Enem gosta muito de cobrar gráficos de tabelas. Então, primeira coisa, ao pegar um gráfico que envolva termoquímica na prova, olhe para tentar identificar se tem reagente ou produto em cima ou embaixo. E lembre-se, quem vem primeiro sempre é o reagente. Então, você percebe que A mais B está vindo primeiro do que C mais D, então ele atua como reagente, no caso, reagentes A mais B e C mais D, produtos. Só que perceba, esse é um gráfico bidimensional, onde no eixo X da abscissa você marca o caminho da reação, como se fosse o tempo, equivalente ao tempo, e no eixo Y marca a ordenada, que corresponde ao valor da entalpia, expressa em kcal, em quilocalorias. Perceba, qual o valor da entalpia dos reagentes? 25. Qual o valor da entalpia dos produtos, professor? 40. Ok? Então, isso aqui é um processo endotérmico, porque o reagente começa com 25 quilocalorias de energia, absorve durante o processo e acaba com a formação do produto e vai estar com 40 kcal, ok? Então, baseado nesse gráfico, temos as seguintes afirmações. 1. A entalpia dos produtos é de 40 kcal? Correto, pessoal. Como vocês podem observar, ó, produto C mais D, aqui
passa uma linha reta, você vai encontrar o eixo da ordenada, onde marca a entalpia. Então, corresponde sim a 40 kcal. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Segunda afirmativa, a reação absorve 15 kcal. Olha, a gente já sabe que é um processo endo, porque não está absorvendo energia, o HP vai ser maior do que o HR, a energia do produto vai ser maior do que a energia do reagente. Então, processo endo. Agora, como é que eu faço para encontrar o ΔH, professor? Só aplicar aquela equação simples. Variação da entalpia padrão é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, só substituir. Ó. Entalpia do produto vale quanto? 40. Substituo. Entalpia dos reagentes vale 25. Substituindo, pessoal, vou ter 15 quilocalorias. Ok? Verdadeira também. A opção 3 diz assim, a reação direta é exotérmica. Correto. A reação direta, ela é exo? Será? Correto? Não, professor. A reação no sentido direto, ela é endotérmica. Agora, se ela é endo no sentido direto, no sentido inverso, ela vai ser o quê? Exo. Então, por isso que a 3 está errada. Se aqui fosse reação no sentido inverso, aí sim ela é considerada uma reação exotérmica. Então, a 3 é a opção falsa. Opção 4. A variação de entalpia de 15 quilocalorias? Sim, pessoal. Acabamos de calcular o ΔH do número 2. Então, vimos que realmente a reação ela absorve 15 quilocalorias. Então, o ΔH vai ser positivo. Então, o número 4 está correto. É correto afirmar que, pessoal, vamos lá. Correto só temos o quê? O número 1, 2 e 4, que corresponde à letra C. Então, apenas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Próxima questão. A questão 3 diz assim, a variação de energia térmica de uma reação, quando reagentes e produtos são comparados sob mesma pressão, recebe o nome de, pessoal, entalpia. Professor, o que é entalpia? Energia a pressão constante, ok? Só que a gente calcula para uma equação química a variação da entalpia, que depende do estado final e estado inicial do processo, ou seja, produtos e reagentes. Agora, cuidado, a gente tem que saber identificar quando o processo é endotérmico ou quando o processo é exotérmico. Como é que eu vou saber, professor? É simples. Nessa equação, como vocês podem observar, o ΔH aqui ele é negativo. Então, fica fácil a gente entender. Todo o processo na qual o ΔH ele é negativo é um processo exotérmico. Professor, então, toda vez que eu tiver uma energia fora da minha equação, ela tem que ser traga na forma de ΔH? Sim. E se for negativo, é exo? Sim. Mas a energia pode vir dentro da equação, se comportando como um participante dela? Pode. Mas se vier dentro da equação, aí você tem que olhar a posição dela. Se ela vai vir nos reagentes ou se vai vir nos produtos. Se vier no produto, é um processo exo. E se vier no reagente, é um processo endo. Então, nesse caso aqui, da equação de formação da água, vem nos produtos, logo é um processo exotérmico. Nos dois exemplos abaixo, na reação de decomposição do gás amônia, podemos perceber que você precisa fornecer 92,2 kJ para que eu possa quebrar 2 mols de molécula de NH3 gasosa, obtendo o nitrogênio molecular e 3 mols de molécula de hidrogênio diatômico, ok? Então, ΔH positivo, endo. Como a energia também pode vir dentro da equação como se fosse um participante dela, mas como aqui veio no reagente, então processo endo. Você precisa absorver essa quantidade de energia para poder quebrar os 2 mols de molécula de gás amônia, ok? Então não se esqueça, ΔH fora da equação, negativo exo, positivo endo. Se vier dentro da equação, no produto vai ser exo, no reagente vai ser endotérmico. Ok? Próxima questão. A reação exotérmica é aquela na qual, pessoal, há liberação de calor? Sim. Toda reação exotérmica libera energia, o ΔH é negativo. Então, correto. 2. Há diminuição de energia? Sim. Se você começa alguns reagentes com energia X, quando chegar no produto a energia está X sobre 2, então houve uma perda de energia. Então, isso caracteriza um processo exo. Então, o número 2 também é verdadeiro. 3.
A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos? Sim, pessoal. ΔH não é medido por HP menos HR? Toda vez que a energia dos produtos for maior do que a energia dos reagentes, o processo ele é endotérmico. Mas se a energia dos produtos for menor do que a energia dos reagentes, aí o processo passa a ser exotérmico. Portanto, a 3 está correta também. 4. A variação de entalpia negativa? Sim. ΔH negativo, processo exo. ΔH positivo, processo endotérmico. Então, 4 também está correta. Então, estão corretos os seguintes complementos. Letra E, 1, 2, 3 e 4. Ok? Questão 5. Pessoal, considere a reação representada pela equação termoquímica. É a reação de síntese de 2 mols de gás amônia, que libera 22 quilocalorias. Aí são feitas as seguintes afirmações. 1. A quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de NH3 no estado líquido. Pessoal, quando você forma 2 mols de NH3 gasoso, olha o valor da energia liberada, 22 quilocalorias. Se você formar 2 mols de água de amônia líquida, a energia liberada vai ser maior. Por quê? Pessoal, quando a gente volta do estado gasoso para o estado sólido, então ocorre um processo de liberação de energia, correto? Processo endotérmico. É o mesmo sentido que ocorre de liberação de energia. Quando você passa do gás para o líquido, do líquido para o sólido, você aumenta a quantidade de energia liberada. Então, ó, a energia liberada aumenta no sentido gasoso, líquido e sólido. Então, esse número 1 se encontra correto, portanto, é verdadeiro. Número 2. A decomposição de 6,8 gramas de NH3 gasoso absorve 4,4 quilocalorias. Pessoal, olha para cá. Faça uma relação estequiométrica. Vou relacionar massa com energia. Então, aqui você não tem a síntese de 2 mols de NH3. Então, ó, em 1 mol de NH3, nós temos a massa molar de quanto? 17 gramas. Vou lá para a tabela periódica, pego a massa do nitrogênio, que é 14, a massa de um hidrogênio, que é 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, 3 mais 14, 17. Então, portanto, em 1 mol de molécula de amônia, nós temos 17 gramas. Como nós temos 2 mols de molécula de gás amônia, então temos 34 gramas. Então, 34 gramas de NH3 estão sendo formados e vai liberar quanta energia? 22 kcal. E se eu quiser formar 6,8 gramas de gás amônia, eu tenho que liberar quanta energia? Pessoal, se você fizer esse cálculo, você vai achar 4,4 quilocalorias de energia liberado. A gente está falando de formação, de síntese do gás amônia. Aqui, por que o valor é positivo, professor? Porque aqui ele está com uma reação de decomposição. E para decompor, você tem que fornecer energia. E ao fornecer energia, você vai quebrar as ligações do NH3 e vai precisar fornecer energia. Logo, a amônia vai absorver e vai chegar a esse valor de 4,4 quilocalorias. Portanto, esse número 2 também se encontra correto. Número 3. A entalpia de formação da amônia é de 11 quilocalorias por mol. Pessoal, aqui entra a definição de entalpia de formação. Ó. Aqui você percebe na reação que a gente forma 2 mols de NH3 gasoso. Então, aqui você está sintetizando 2 mols. Quando você fala em entalpia de formação, o que é entalpia de formação? É energia absorvida ou liberada, ou seja, energia envolvida na formação de 1 mol de molécula a partir de substâncias puras simples e ou forma alotrópica mais estável. Então, aqui você não tem esse comportamento, que você formou 2 mols. Mas se a gente sabe que em 2 mols eu formo 2 mols de NH3 sintetizado, eu libero 22 kcal, em 1 mol eu vou liberar X. Então, só você dividir por 2. Então, vamos ter aí um valor de 11 quilocalorias liberadas, ok? Então, portanto, o número 3 também se encontra correto. Então, quais seriam as opções corretas? Então, número 1, 2 e 3. Então, todas as opções se encontram corretas. Então, letra E. Essa próxima questão, pessoal, trabalha um pouquinho da aplicabilidade, tá certo? De entalpias de formação. A questão diz o seguinte:
Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol. Então, você tem a entalpia de formação da alumina, que é um mineral, que é o óxido de alumínio, e tem a entalpia de formação do óxido magnésio, que é o MgO, liberando 604 kJ por cada mol de óxido magnésio formado. E diz, com essas informações, pode-se calcular a variação da entalpia da reação, representada por. Enfim, ele quer que se chegue nessa equação através dessas duas outras equações de formação. Professor, como é que eu poderia fazer essa questão? Tem duas possibilidades. Ou vocês fazem por lei de Hess, aí teria que montar a equação de formação da alumina, montar a equação de formação do óxido magnésio, iria trabalhar para ver se precisaria multiplicar, dividir, inverter a equação para poder chegar nessa outra equação. E sempre lembrando, o que você faz com a equação termoquímica, devo também fazer com o valor da entalpia. Esse é um processo um pouco mais demorado, mas a outra possibilidade é mais rápida. Qual seria a outra possibilidade? Aplicar ΔH é igual a HP menos HR. Então, fica bem mais fácil, bem mais rápido de vocês fazerem essa questão, ok? Mas lembre-se, só posso utilizar esse caminho, essa forma de resolução, se eu tiver entalpias de formação envolvidas na questão, ok? Então, um pequeno detalhe. Nessa equação que o autor quer que nós descobrimos o ΔH, existe alguma substância simples? Muito bem. Existe o alumínio e existe o magnésio. Pessoal, por que eu estou perguntando isso? Porque a entalpia de toda substância simples é igual a quanto? Zero. Então, a entalpia do alumínio aqui metálico é zero e a entalpia do magnésio sólido também vai ser zero. Então, temos somente a entalpia do MgO, que deve ser multiplicado por 3, e a entalpia da alumina, que deve ser multiplicado por 1. Onde eu vou substituir agora? ΔH vai ser igual à entalpia final, a entalpia da alumina, vezes 1, menos a entalpia do óxido magnésio, vezes 3. Produtos menos reagentes. Fazendo o cálculo gradativamente, vamos ter aqui menos 1.670, menos 3 vezes 604, 1.812 negativo. Então, fazendo o jogo de sinal, vamos ter aqui 1.670 negativo, aí menos com menos, mais 1.812. Então, pessoal, agora eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vamos ter aí mais 142, que corresponde justamente à letra C. Então, muita atenção nessas questões que envolvem um pouco de aplicabilidade, tá certo? São questões que estão sendo cobradas há 2 anos nas provas do Enem. Então, por hoje é só, ficamos por aqui e até a próxima aula.